Talvez essa seja uma das conversas mais difíceis que você precisa ter consigo mesmo para parar de enrolar e escrever o seu livro. Ou para pelo menos dar um empurrãozinho para que isso aconteça. Se você está aqui nesse vídeo, arrisco dizer que tanto eu quanto você já nos encontramos em uma situação paralisante de perfeccionismo tão grande que nos impediu de escrever o livro que queríamos ler de alguma forma. E é até irônico pensar que isso possa acontecer quando eu penso que a maioria de nós, escritores, começou a escrever justamente porque amava a sensação do tamanho do poder que as palavras tinham para criar uma história do zero ou através de fanfics. Eu não sei você, mas eu comecei lá em 2011, 2012, eu não lembro exatamente qual foi o ano, escrevendo com fanfics de Harry Potter e Percy Jackson na época. E até histórias originais minhas mesmo. Eu publicava elas no Orkut no começo. Tô aqui revelando por livre e espontânea vontade a minha idade. E depois eu passei a postar elas no Nia Fanfiction. Não sei quem é dessa época aí que vai lembrar do Nia. Mas esses eram ambos lugares onde as fics que eu escrevia foram o meu maior orgulho por muito tempo. Praticamente pela adolescência inteira, era a coisa que eu mais tinha orgulho de mim mesma, sempre era escrever, era das histórias que eu escrevia. Porque era absurdo pensar que eu tinha leitores, cara. Eu tinha pessoas que se envolviam com as histórias que eu escrevia, quase tanto quanto eu, que passava madrugadas inteiras como uma boa introvertida dentro do quarto, escrevendo sobre o mesmo casal, porque eu achava muito maneiro escrever sobre o mesmo casal em várias histórias diferentes. E todas elas, claro, muito melosas e água com açúcar, com um romance bem clichê, uma pitada de fantasia, que é engraçado porque é exatamente o oposto do que eu escrevo hoje em dia, que costuma ser mais migalhas de romance em uma fantasia. Escrever era um ato artístico, sempre foi uma forma de mostrar parte da minha alma para o mundo sem medo de ser julgada, porque aquelas pessoas que estavam ali lendo as minhas fanfics, elas não conheciam quem eu era. Elas não sabiam quem eu era, elas só sabiam que eu escrevia romances melosinhos água com açúcar. E elas gostavam da ficção, tanto quanto eu, elas gostavam do poder de se perder numa história. Até que eu comecei a escrever profissionalmente e a publicar mais profissionalmente. E aí o medo da imperfeição, de não ser o suficiente, começou a me atingir como um baque. Mas isso só depois de um tempo, só depois que eu conheci um pouco mais a fundo sobre o que era o mercado literário e como funcionava o mercado literário de fato. O primeiro livro que eu publiquei na Amazon foi no puro gesto de amor e crença em mim mesma também. Amanhecer de Fogo e Magia, não sei quem aí vai lembrar dele, foi um salto de coragem na minha carreira literária, que nem era uma carreira ainda. Foi um pulo grande, muito grande, das fanfics direto para publicação independente. Um pulo que hoje em dia eu não sei mais se eu teria coragem de fazer do mesmo jeito que eu fiz naquela época. Porque com tantas travas e tantos medos que eu criei ao longo do tempo, eu acho que o medo de cair seria muito maior do que eu poderia medir e maior do que a minha visão de para onde aquilo poderia me levar. Porque na época que eu publiquei o meu primeiro livro, eu era ainda uma pessoa assim bem ingênua, digamos assim, que acreditava que o que a gente precisava para se tornar um escritor era dom e etc, etc. Eu sei que esse papo pode estar parecendo, de uma certa forma, papinho de coach, mas não é, tá? Não tô falando sobre sucesso estrondoso, mercadológico, não que isso não possa ser alcançado, não seja importante, sucesso mercadológico, estrondoso, não que seja errado querer isso, mas não é o meu ponto aqui. Esse primeiro livro que eu escrevi, Amanhecer de Fogo e Magia, foi um tanto imaturo, pouco planejado, quase nada editado e bem preparado para o mercado literário e muito mal divulgado. Ele foi, de fato, um erro que eu cometi, mas ao mesmo tempo também foi um acerto gigante, porque ele foi o que me permitiu conhecer o que
que era ser autora independente. E a partir disso, começar a me inserir nas redes sociais como autora, aprender com outras pessoas, aprender onde eu tinha errado, por quê e como eu poderia melhorar como escritora para poder seguir o caminho que eu gostaria. E até descobrir qual é o caminho que eu gostaria de seguir. Mas eu só pude ter toda essa jornada porque eu me permiti errar de uma forma ou de outra. Fosse com as fanfics terríveis que eu já escrevi, ou fosse com a publicação de Amanhecer de Fogo e Magia. E as pessoas gostavam da história que eu tava contando. Eu tive leitores, por mais mal divulgado que fosse a de Fen, ele foi um livro que encontrou os leitores certos, que depois vieram de volta ler o meu livro que é publicado hoje em dia, que é o Primavera de Cinzas. Então, de certa forma, isso me abriu várias portas. Eu odeio usar vocabulário de coach, gente, mas é isso. Tô querendo dizer que você pode publicar um livro de qualquer jeito na Amazon e depois é isso mesmo, bola pra frente? Não exatamente, não é isso que eu tô querendo dizer. Foi esse, inclusive, um dos motivos que eu retirei Amanhecer de Fogo e Magia da Amazon mais tarde. E o meu ponto é, você pode fazer o melhor com o que você tem, no momento em que você tem, com o conhecimento que você tem, com a pessoa que você é. Mas você precisa fazer. E essa é a parte mais assustadora de escrever um livro. Você não vai precisar publicar ele se você não quiser ainda. Você não precisa partir já da escrita para a publicação. Você pode testar aquilo que você quer, você pode escrever aquilo que você quer primeiro, você pode deixar o livro descansar por anos, se precisar. Eu sei que a cultura do imediatismo fala pra gente que não, que a gente tem que já fazer aquela coisa e já publicar para gerar dinheiro. A gente já tem que fazer aquela coisa e já partir para a próxima, já, enfim. Mas não precisa ser assim se você não quiser que seja. Se você quiser que seja, se você precisar publicar um livro, precisar ter essa pressão de publicar um livro, como foi o que aconteceu um pouco comigo também. Essa pressão, entre aspas, né, de você ter que publicar aquele livro para você conseguir terminar de escrever ele, né, esse objetivo para que você consiga terminar, tudo bem também, mas o teu caminho é você que vai fazer. E mesmo assim, continua sendo uma coisa assustadora escrever um livro, por mais que seja só para nós mesmos. Principalmente porque quando a gente começa, parece que tudo que a gente tem são dúvidas e mais dúvidas e mais dúvidas e pouca prática e muitas vezes pouca ingenuidade para levar a gente para frente, né? Como a que eu tinha na época que eu escrevi e publiquei a de Fen, ali nos meus 19, 20 aninhos. E sei lá, eu sinto que tem coragens que são reservadas para a juventude mesmo. Depois, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente tem que se convencer de que a gente pode fazer aquilo para conseguir chegar no final de alguma coisa. Quanto maior é a nossa busca pelo conhecimento, nesse caso, um conhecimento específico sobre escrita criativa, mais eu sinto que a corda puxa para dois lados opostos. A sensação de que estamos melhorando e, ao mesmo tempo, o sentimento de que não sabemos quase nada. E isso é muito, mas muito comum também no processo de escrita. O caminho para escrever um romance não é fácil, e aqui eu digo romance no sentido de uma narrativa longa, uma história longa. Não importa se você é jardineiro, ou arquiteto, ou um pouco dos dois, embora eu tenha a teoria de que pessoas que são um pouco mais jardineiras como eu, né, um pouco mais escritores que descobrem junto com a escrita muitos detalhes que vão acontecer na narrativa, sofrem um pouco mais com isso. Mas enfim, para todos os escritores eu acho que a impressão de você tá construindo algo um tanto confuso, um tanto não bom o suficiente, é um fator que nos desanima muito no momento da escrita. Principalmente no primeiro livro que estamos escrevendo. Eu acho que isso vale para muita coisa que a gente aprende a fazer, sabe? Muita coisa que a gente quer aprender a fazer. Tocar um instrumento musical, aprender uma nova língua, qualquer coisa que seja, a sensação de impotência, de se sentir imperfeito, de saber que você não consegue fazer aquilo, é desesperadora. E na escrita, escrever um livro é diferente das fanfics, que nós podemos fazer só por diversão e fazer do jeito que a gente quiser, com as incongruências que forem, sem nos preocupar muito com furos, com coesão e coerência. Agora a gente não tá mais fazendo pelo puro prazer de fazer, mas temos a pressão de todo mundo que futuramente vai comprar o nosso livro e vai ler todas as palavras que nós escrevemos, e aí a gente começa a pensar, tipo, poxa, e se eles acharem um erro? E se eu não estiver bom o suficiente? Se o livro não estiver bom o suficiente? E se eu for uma vergonha pro gênero que eu escrevo? Tudo isso antes mesmo de começar a escrever. Tudo isso sem pensar que o caminho da escrita é um caminho muito longo, que vai ser cheio de imperfeições, que vai ser caótico.
mas que no final pode dar tudo certo se a gente fazer. Se a gente não fazer, não vai ter nem como começar a dar errado, porque não vai ter o que dar errado, né? Todos nós que desejamos nosso espaço como autores já estivemos nesse lugar. Eu sinto que, na verdade, é impossível não visitar ele mesmo depois de um tempo, mesmo depois de certa prática, né? É quase impossível não ser arrastada para esse tipo de caverna cheia de vozes da minha cabeça, dizendo, falando que eu tenho que parar, porque essa história que eu comecei não tá boa o suficiente, então eu preciso começar outra história e largar aquilo que eu já tinha começado, como eu já fiz várias outras vezes. E isso porque, enquanto a história tá na minha imaginação, ou mesmo no início do processo de escrita, ela tá num lugar onde ela não pode permanecer por muito tempo, que é um lugar onde ela ainda é perfeita. Ela ainda não é caótica, ela ainda não é imperfeita, porque ela não existe. Ela não é real, ela não vai além da nossa mente. E algo que não tá fora da nossa mente não pode machucar a gente. O que eu tenho aprendido com o tempo é que é possível visitar essa caverna cheia de vozes, deixar elas falarem, mas não deixar elas me engolirem. E aprendi a responder elas à altura. Aprendi a estudar escrita criativa para suprir as minhas dúvidas e aprendi também que estudar escrita criativa não é nem de longe o suficiente. Eu precisava escrever. Precisava encontrar uma maneira de sair da caverna, nem que fosse até a porta dela, para deixar as vozes bem abafadinhas assim no fundo, para chegar até a luz que me permitiria enxergar o papel e a caneta e aquilo que eu criaria. Porque a história dentro da minha cabeça só já não era mais suficiente. Há um limite do que a gente pode criar dentro da nossa imaginação sem trazer para o papel. E eu queria que ela fosse real, eu queria que ela fosse imperfeita, queria que ela fosse caótica, mas que ela existisse. E aceitar isso também foi um longo processo que veio junto com entender a importância da edição num livro. Principalmente porque eu sou mais jardineira do que arquiteta. Eu sou mais aquela escritora que gosta de descobrir a história conforme eu estou escrevendo ela. Entender que o nosso livro não vai estar pronto desde a primeira escrita é uma parte essencial para conseguir passar pelo processo de escrita dele sem se sentir uma completa falha como escritor. Lembrar que os livros que lemos chegam até nós já finalizados e antes disso também passaram por todo esse processo demorado de escrita e finalização até chegarem à versão final, ajuda também a gente a compreender que pra gente também vai ser assim. E eu entendo o quanto isso pode ser difícil numa época em que tudo que é pedido da gente é pedido o mais rápido possível. Mas eu, particularmente, entendi que um dos caminhos para tentar deixar um pouco dessa ansiedade coletiva de lado é recuperar justamente o brilho que eu tinha quando eu escrevia as fanfics. Que eu escrevia o tipo de coisa que eu queria ler e só eu podia escrever aquilo do jeitinho que eu gostaria. Porque também só escrevendo o que eu gostava e porque eu gostava de escrever, do ato de escrever, de criar alguma coisa, eu conseguiria trazer de volta aquela sensação que a escrita trazia para mim, aquela sensação meio que de magia mesmo, assim. Você não vai deixar o seu livro de qualquer jeito, tá? Claro que não. Mas será que a idealização de perfeição desse livro dentro da sua cabeça não está cobrando o preço alto de não deixar que você, de fato, o escreva? E é claro que o processo não vai ser lindo o tempo todo, tá, gente? Eu falo aqui de gostar, de recuperar esse gosto pela escrita, mas não significa que vai ser fácil, não significa que vai ser super divertido o tempo todo escrever. Mas também não precisa ser um fardo. A última coisa que escrever um livro inteiro é fácil. Mas eu sou uma das pessoas que ainda acredita que é possível escrever um livro com amor, apesar da gente também precisar de um pouco de disciplina para esse amor. Eu queria trazer um post que a Gil Domingues repostou e traduziu lá da Rede ao Lado do Instagram, que a pessoa que postou disse o seguinte: toda vez que me sinto muito insegura com o que eu estou escrevendo ser bom o suficiente, ou se as pessoas vão gostar, eu me apoio na minha frase de apoio emocional. Alguém vai odiar muito esse livro. Talvez seja contraintuitivo para construir confiança, mas me lembra que não adianta eu querer escrever um livro que seja universalmente amado. Não importa o que eu faça, não importa quantas vozes externas eu deixe que invadam o meu processo.
alguém vai odiar esse livro. A gente sempre vai se importar com avaliações ruins, nem que seja só um pouquinho. Não posso ser hipócrita aqui e falar que no início, principalmente, isso não dá uma apertada no coração, assim. Mas se tem uma coisa que eu tenho aprendido é que dá para melhorar a forma com a qual a gente lida com isso. Entender que o espaço do leitor sempre vai ser dele. As experiências individuais que formam os pensamentos dele não vai ser uma coisa que a gente vai poder jamais controlar. E que até autores renomados têm livros com uma estrela. E se assim é, porque o nosso livro seria tão idealizadamente incrível a ponto de não ter alguém cujo gosto pessoal vai estar muito longe dele. E eu encontro um certo conforto em pensar nisso. Um certo conforto em pensar na minha própria insignificância. E eu não falo isso de um jeito ruim. Não é de uma forma negativa ou entristecida. É o completo oposto. É saber que a nossa arte, ela vai tocar pessoas de formas diferentes. Porque nós não somos o centro do mundo. E entender isso torna o processo de criar arte um pouco mais leve, na minha opinião, porque tira um peso dos nossos ombros que nós mesmos colocamos ali de que precisamos ser perfeitos. Se permitir ser imperfeito é uma das coisas mais libertadoras que existem. Como escritora, eu encontrei um conforto extremo na prática de estudar a escrita criativa. Conhecer métodos, técnicas e maneiras de organizar as ideias antes, durante ou depois o processo da escrita do livro. Contar e aprender sobre histórias é uma das minhas maiores paixões e ensinar tem sido algo que faz parte da minha vida desde 2019. E porque eu gostaria muito que esse estilo de estudo de escrita criativa, um pouco mais livre e criativo de fato, chegasse a mais pessoas, eu estou criando um curso livre e de valor acessível, completíssimo, que ainda não está disponível, mas que assim que tiver eu vou colocar aqui nos comentários o link e também provavelmente na descrição. E quando eu digo acessível, é acessível mesmo, tá, gente? Ele vai ser um curso de formação contínua que vai custar menos de R$30 por mês. Oiê, eu sou a Lari, escritora, professora e autora de fantasia. Meu livro, Primavera de Cinzas, está disponível pela Amazon através do Kindle e do Kindle Unlimited. Ele é uma fantasia LGBTQIA+, inspirada em contos de fadas, que conta uma história de monstros, canções proibidas, lugares encantados ou amaldiçoados e fogueiras para aqueles que desviarem do caminho correto. Vejo você no próximo vídeo, mas antes disso, não esquece de deixar um gostei aqui embaixo se esse vídeo te ajudou em alguma coisa, nem que tenha sido só um pouquinho. E se inscreve no canal e ativa o sininho. Um beijo, pessoal, e até a próxima!